Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em vós, porque sois a verdade infinita. Aumentai a minha fé. Acolhamos as exigências do seguimento de Jesus, que nos dirige um olhar de amor e nos pede a sabedoria de fazer opção decisiva pelo reino. Porque Deus é bom, Ele nos ajuda a discernir os pensamentos e intenções do nosso coração, de modo que, livres do apego às riquezas, escolhamos sempre o caminho da caridade e da solidariedade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso. Perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. O Evangelho deste domingo continua inserido no contexto do caminho de Jesus com os discípulos para Jerusalém. Esse caminho é, antes de tudo, um itinerário teológico e catequético. Por isso, enquanto caminha, Jesus é interrompido diversas vezes por várias categorias de interlocutores que lhe fazem perguntas relevantes sobre a lei, o reino de Deus, as condições para o discipulado e questões do cotidiano. Enquanto Jesus caminhava, alguém correu ao seu encontro. A versão de Mateus desse episódio diz que era um jovem. Para Marcos, era apenas alguém. E alguém carente de sentido para a existência. A postura e a pergunta evidenciam isso, apesar de, paradoxalmente, tratar-se de um homem muito rico, fiel aos mandamentos. Ele ajoelhou-se e perguntou o que fazer
para ganhar a vida eterna. Até então, na obra de Marcos, somente um doente de pele tinha se ajoelhado aos pés de Jesus, suplicando-lhe a cura. Quer dizer que esse alguém do episódio deste domingo tinha um mal equivalente à doença que então se denominava lepra, a pior das enfermidades conhecidas na época. O apego às riquezas. A pergunta revela que o homem buscava sentido para a existência. A vida eterna, aqui, mais do que uma vida pós-morte, significa o sentido da vida presente. Quem encontra sentido para a vida, aqui eterniza sua existência. Para a mentalidade judaica, a observância dos mandamentos já era suficiente para a vida ter sentido. Jesus, porém, mostra que essa visão está superada. É necessário algo mais: vender tudo, dar aos pobres e segui-lo. Ele não diz isso com imposição, mas como proposta de amor. Contudo, aquele homem não estava pronto para isso. Não assimilou o olhar amoroso de Jesus, nem sua proposta. Por isso, saiu triste do encontro. Assim, o evangelista mostra que é mais fácil a cura da doença, tão conhecida como lepra, do que o desapego aos bens. Após o diálogo com o desconhecido, Jesus se volta para os discípulos, mais necessitados de assimilar sua mensagem. Com eles, o discurso já não se limita à vida eterna, mas passa ao reino de Deus e às exigências para entrar nele. Entrar no reino é difícil, porque exige adesão incondicional. Para os ricos é ainda mais difícil, tendo em vista a necessidade maior de renúncias, como Jesus expressa com um provérbio tão hiperbólico. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Diversas tentativas de interpretação foram sugeridas para suavizar o impacto dessa afirmação. Chegou-se a afirmar que o camelo era um tipo de corda grossa e o buraco da agulha era uma porta estreita no muro de Jerusalém. Ler dessa forma é distorcer a mensagem. Jesus gostava de imagens fortes, deixando seus seguidores perplexos. Ademais, a história da salvação é marcada por diversos acontecimentos aparentemente impossíveis, mas realizados com a graça de Deus, para quem nada é impossível. Logo, não é impossível a entrada dos ricos no reino de Deus. Contudo, não será possível se não se assimilarem à lógica da partilha e do desapego. A incompreensão dos discípulos se torna evidente na fala oportunista de Pedro. De fato, Jesus os conhecia e sabia o que cada um tinha deixado para o seguir: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. São imagens do que é caro e essencial na vida. Para seguir Jesus com fidelidade, é necessário desapegar-se do que é mais importante. Quem o segue, porém, não fica sem o essencial. Por isso, Jesus elenca as coisas que devem ser deixadas e a seguir as repete, como as mesmas que serão dadas aos seus seguidores. Assim, ensina que nada falta a quem deixa tudo por causa sua e do Evangelho. A verdadeira sabedoria consiste na assimilação dessa lógica. Oremos. Bom Mestre Jesus, com teus ensinamentos e testemunho de pobreza, nos mostras que o apego aos bens terrenos é sério empecilho para assumir a proposta do reino. Dizias: como é difícil os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor,
a viver despojados dos bens materiais. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em vós, porque sois a verdade infinita. Aumentai a minha fé. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.